Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu comentário logo abaixo. O que eu vou revelar agora é daqueles casos que deixam qualquer torcedor arrepiado. Uma história que mistura bastidores, cifras milionárias, conselhos de família e, acredite, até um possível interesse do Palmeiras. O futebol europeu e o mercado árabe travaram uma batalha pesada por um talento em ascensão. Mas a decisão do jogador surpreendeu muita gente. E o mais intrigante, essa escolha pode abrir uma porta inesperada no futuro. Fique até o fim porque os detalhes são de arrepiar. Hugo Larsson, jovem meio-campista do Eintracht Frankfurt, virou protagonista de uma novela que mexeu com o mercado da bola. De acordo com informações do site Globo Esporte, o Al Ittihad, um dos clubes mais ricos da Arábia Saudita, colocou na mesa uma proposta recheada de números astronômicos, uma oferta que facilmente faria qualquer atleta mudar de ideia em segundos. Mas a resposta foi um sonoro não. Larsson recusou o dinheiro fácil, preferindo apostar na sua carreira esportiva e no crescimento dentro da Bundesliga. Um gesto raro, principalmente quando falamos de cifras que chegam a impressionar até jogadores consolidados. A história ganha ainda mais contornos dramáticos quando descobrimos que a decisão não foi apenas dele. Nos bastidores, a figura de sua mãe apareceu como peça fundamental nesse tabuleiro. Larsson, em entrevistas, chegou a admitir que ouviu um conselho direto da mãe, que o desencorajou fortemente de ir para a Arábia Saudita. A família acreditava que ainda não era o momento de abrir mão do projeto europeu e que seguir na Alemanha poderia potencializar ainda mais o futuro do jovem atleta. Esse detalhe transformou o episódio em algo ainda mais curioso: a força da família contra os milhões sauditas. Com apenas 19 anos, Larsson já exibe maturidade impressionante dentro de campo. Seus números na temporada 2024-25 pelo Eintracht Frankfurt são considerados de alto nível, colocando-o entre os jovens mais promissores da Bundesliga. Recuperações de bola, assistências precisas e uma leitura tática que surpreende treinadores e analistas. O mercado já enxerga nele não apenas uma joia, mas um jogador pronto para dar o próximo salto, e é justamente por isso que sua recusa gerou tanta repercussão. Não é comum ver alguém tão jovem rejeitar um cheque em branco. Do lado árabe, a frustração foi grande. O Al Ittihad acreditava que teria em Larsson a peça ideal para reforçar seu meio-campo, oferecendo não apenas um salário milionário, mas também benefícios extras que fugiam do padrão europeu. Carros de luxo, mansões e uma estrutura de vida regada ao excesso estavam à disposição. Ainda assim, o garoto manteve a palavra. Seu objetivo é seguir crescendo esportivamente, mesmo que isso signifique adiar por alguns anos a oportunidade de enriquecer. E esse posicionamento caiu como música nos ouvidos de quem acompanha a Bundesliga de perto. Mas aqui começa a parte que interessa diretamente ao torcedor brasileiro, principalmente o palmeirense. Enquanto a proposta saudita naufragava, o nome de Hugo Larsson começava a ecoar em outras prateleiras do futebol. E, segundo revelou o Globo Esporte, o Palmeiras entrou no radar desse caso, monitorando de perto a situação do meio-campista. O Verdão, sempre atento a oportunidades de mercado, sabe que jovens com talento europeu dificilmente aparecem acessíveis. Porém, como a recusa à Arábia abriu margem para especulações, a chance de uma investida futura não está descartada. Claro que imaginar Larsson vestindo a camisa do Palmeiras ainda soa distante. Estamos falando de um jogador valorizado, disputado no mercado europeu e que dificilmente seria liberado sem cifras pesadas. Mas, ao mesmo tempo, não podemos ignorar a forma como o clube paulista tem atuado nos bastidores. O Verdão vem se fortalecendo financeiramente, ampliando receitas e se posicionando de forma competitiva em negociações que antes pareceriam impossíveis. A chegada de nomes de impacto em temporadas recentes mostra que o clube já não teme desafios internacionais. A presença de Larsson no radar do Palmeiras também carrega outro significado:
a visão estratégica do clube. Não se trata apenas de buscar reforços imediatos, mas sim de mapear jovens talentos que podem se encaixar em projetos de médio e longo prazo. O Verdão sabe que a posição de meio-campo é vital em qualquer elenco competitivo, e encontrar um jogador com as características do sueco poderia representar um salto qualitativo importante. Essa postura mostra que o clube não se contenta em apenas dominar o cenário nacional, mas deseja ampliar seu alcance. Enquanto isso, na Alemanha, Larsson segue como peça central do Frankfurt. Seu desempenho chamou a atenção não apenas do Palmeiras, mas também de outros gigantes europeus. Equipes da Premier League e da Série A já enviaram olheiros para acompanhar de perto suas atuações. O garoto, no entanto, demonstra serenidade. A recusa ao Al-Ittihad reforça a ideia de que não está com pressa de dar passos maiores e que cada escolha será tomada de maneira calculada. Esse perfil chama ainda mais atenção dos clubes, que valorizam a maturidade além do talento técnico. O mercado árabe, por sua vez, não desistiu completamente. A janela de transferências na Arábia Saudita segue aberta até o dia 10 de setembro, e há quem aposte que o Al-Ittihad pode tentar uma nova ofensiva nos últimos dias. A dúvida é se Larsson manterá sua postura ou se algum detalhe poderá fazê-lo reconsiderar. A mãe do jogador, segundo relatos, continua firme em sua opinião. O futuro do filho passa pela Europa. Essa tensão mantém os bastidores em alerta, pois sabemos como o futebol pode mudar de uma hora para outra. Para o Palmeiras, a situação ainda é de expectativa. O clube não pretende entrar em leilões malucos, mas entende que acompanhar cada passo de Larsson pode abrir portas no momento certo. A recusa aos sauditas pode, em algum nível, facilitar uma futura negociação, já que mostra que o jogador prioriza projetos esportivos e não apenas dinheiro. E isso se encaixa no perfil que o Verdão costuma buscar: atletas comprometidos, que enxergam o clube como vitrine de conquistas e evolução, e não apenas como contrato milionário. A torcida palmeirense, claro, já começou a sonhar. Imaginar Larsson dividindo o meio-campo com nomes consolidados do elenco cria uma sensação de euforia. Sua juventude combinada com a intensidade do futebol sul-americano poderia resultar em algo explosivo. O Allianz Parque se tornaria palco de um jogador europeu em plena ascensão, algo que poucos clubes brasileiros conseguem oferecer. Essa possibilidade, mesmo que ainda distante, movimenta a imaginação dos torcedores e dá combustível para os debates. Ao mesmo tempo, é preciso lembrar que o futebol é imprevisível. Uma recusa hoje não significa um não definitivo amanhã. A cada janela, o tabuleiro se reorganiza e oportunidades antes impensáveis podem se tornar viáveis. Larsson já mostrou que pensa além das cifras, e isso o coloca em um patamar diferente de muitos atletas da nova geração. Se algum dia decidir atravessar o Atlântico, seria por acreditar no projeto esportivo, e nisso o Palmeiras pode levar vantagem, já que seu planejamento atual é referência no continente. O enredo ganha ainda mais sabor pelo contraste entre dois mundos. De um lado, a Arábia Saudita, com suas fortunas capazes de seduzir qualquer estrela. Do outro, um jovem que prefere seguir no rigor tático da Bundesliga, apostando na evolução de sua carreira. E, no meio disso, surge o Palmeiras, um clube brasileiro que ousa sonhar alto, mirando um jogador que hoje pertence ao cenário europeu. Essa triangulação é o que torna a história tão fascinante e cheia de suspense. Seja como for, a decisão de Hugo Larsson já é vista como um marco. Poucos jogadores de sua idade teriam coragem de recusar uma proposta com muitos zeros, como ele mesmo definiu. Esse ato de resistência ao dinheiro fácil o coloca em evidência e atrai ainda mais interessados. O Frankfurt, por sua vez, sabe que manter o garoto por muito tempo será uma tarefa complicada. Quanto mais ele se destacar, maior será a pressão de gigantes europeus e até sul-americanos em busca de sua contratação.
O papel da mãe nesse processo também não pode ser ignorado. Em um mercado onde empresários e patrocinadores costumam ditar as regras, ver a influência familiar prevalecer chama a atenção. Foi a palavra materna que pesou na decisão, e isso mostra que Larsson é guiado por valores diferentes dos habituais. Essa peculiaridade aumenta ainda mais o interesse em torno de sua trajetória, já que todos querem entender até onde esse tipo de escolha pode levá-lo. No fim das contas, a novela está longe de acabar. A janela árabe ainda não fechou. O Frankfurt segue firme na Bundesliga e o Palmeiras observa tudo com atenção. Cada movimento é acompanhado de perto, porque a sensação é de que algo grande pode surgir a qualquer momento. E quando falamos de um jovem tão talentoso, qualquer mudança de cenário pode virar notícia bombástica. O torcedor palmeirense, com razão, mantém os olhos bem abertos para o que pode acontecer nos próximos capítulos. E por isso eu reforço. Inscreva-se no canal agora mesmo, ative o sininho das notificações e deixe a sua opinião nos comentários. Você acredita que Hugo Larsson pode um dia vestir a camisa do Palmeiras? Acha que o Verdão deveria entrar com força nessa negociação ou o custo seria inviável? O que é certo é que essa história está longe de terminar. E aqui nós vamos acompanhar cada detalhe de perto, trazendo para você tudo o que acontece nos bastidores desse possível movimento que pode estremecer o futebol.